eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave. Hoje tenho aqui um convidado muito especial que já esteve num antigo podcast meu, mas ainda não esteve dentro da nave. E esta semana inspirei-me no meu convidado para vos trazer uma sugestão literária, um livro que acabou de sair, uma sugestão albatroz e que se chama O Destino das Almas, um eterno crescimento espiritual. É o novo livro de Michael Newton e é maravilhoso. Eu já folheei, ainda não li, mas já folheei, recebi-o mesmo há pouquinho tempo e senti que fazia sentido neste episódio deixar-vos esta referência. Portanto, aqui fica a sugestão da semana. E agora vou apresentar quem é que eu tenho aqui comigo. Vamos lá ver se vocês adivinham ou se vocês ainda se lembram do episódio que gravei com ele no Gaia Talks. Então, ele formou-se... É tão fácil. Este é fácil. Formou-se em Engenharia Aeronáutica. Eu adoro esta curiosidade sobre o meu convidado. Mas foi na dança que encontrou o seu propósito, o propósito de unir e recordar quem somos. Hoje ele é guardião de um espaço incrível em Lisboa, que é o Heart Kaizen, pronto, e agora toda a gente já sabe de quem é que eu estou a falar, e fundou o seu próprio método, o Inner Kaizen Humanology. Então, claro que estou a falar do nosso Coenda Lima, este irmão maravilhoso de caminho, e que eu tinha que te trazer aqui, e hei de sempre trazer-te a todas as naves onde eu estiver a navegar, até porque tu és engenheiro aeronáutico. Dás sempre jeito. Dá sempre jeito. Bem-vindo. Opa, é uma honra estar aqui, querida. É uma honra estar aqui. Eu gosto tanto prazer, um prazer. Eu acho que tu és tão necessário neste mundo e sinto-te muito, sabes, como... Eu não gosto muito desta ideia dos gurus, estás a ver? E desconstruo muito este tema, e eu sei que tu também. Mas eu sinto-te assim como alguém que tem uma importância, obviamente que aqui para nós, mas vejo-te no mundo, sabes? Sinto muito que a tua missão é muito global. Sinto que a tua missão passa muito por unir povos, unir pessoas nesta linguagem que tu falas, que é a linguagem do coração, através da dança, através da música, através daquilo que é mais ancestral e que sempre vai existir enquanto existirem seres humanos, não é? É verdade, é verdade. Yeah. É verdade. Essa união é muito importante, e principalmente nesta altura. Eu sempre tive essa frequência, digamos assim, de união, dessa desmistificação, dessa desconstrução para a união. E às vezes a gente pode estar juntos sem estar unidos. E então é importante desconstruir o junto para ver essa união, não é? Para ver essa salada bem temperada. Completamente. E eu sinto que o teu trabalho é de uma simplicidade muito grande, que eu acho que é só nessa simplicidade que nós realmente conseguimos ser, não é? Eu gosto muito de uma frase que é: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. E essa frase faz muito sentido, porque como seres complexos que somos, não é? E temos esta mania sempre de ligar o complicómetro, torna-se muito difícil fazer este caminho, este back to the basics, não é? Voltar à raiz das coisas, voltar à simplicidade. É verdade. E eu vejo-te muito nesse caminho, no caminho da simplicidade. Mas sabes que a simplicidade é complexa. Pois é. E por ser tão complexa, torna-se difícil abraçar a simplicidade. Pelo menos é a experiência que eu tenho, aquilo que eu vou vivendo, aquilo que eu vou observando dentro do laboratório, com as pessoas, comigo. E é um caminho que, por ser tão simples, dentro da sua complexidade,
aparenta ser complicado, mas não é. É complexo. Sim. Não é complicado, é complexo. E essa complexidade é tão natural que faz parte da nossa natureza. Só que há um distanciamento da nossa própria natureza por não aceitação do eu, né? Da essência, por não observar a natureza. Porque, para mim, um dos livros que muito fortes, muito, e tem sido e continua a ser, é a observação da natureza. Eu observo muito a natureza e aprendo bastante com a natureza. Todas as equações, como eu chamo equações, dentro do Inner Kaizen Humanology, é tudo observando a natureza. E uma das observações que eu tenho como palco, como altar, é uma árvore. A simplicidade da árvore, entender as 3 fases da árvore, né? A parte da raiz, do tronco, dos ramos, das folhas, dos frutos, e depois toda a relação que a árvore tem com o exterior, né? E compará-lo com o ser humano. E perceber que nós também passamos por esse fazemos esse percurso como árvores, se entendermos realmente as nossas raízes, não é? A primeira família. Sem dúvida. Depois passando para o tronco, a segunda família, não é? Aquilo que nós, depois de fazer o corte, depois de posicionarmos dentro da nossa primeira família, de reposicionar, nós alcançamos uma segunda família, que é aquilo que nós viemos para construir, para dar continuidade à vida. Depois, nem em paralelo, nessa construção dessa segunda família, nós começamos a ter noção da terceira família, que é o universo, que é o cosmos, que é toda a matriz da alma universal. Isso é extremamente importante. Isso liga-nos a uma coisa muito interessante, que é a sabedoria, não é? E depois tudo aquilo que a gente procura através da segunda família, o conhecimento, aquela prosperidade, todo o caminho que a gente percorre para chegar, para fazer a seiva chegar ao fruto, para fazer a sabedoria chegar ao fruto, e para que o fruto possa ser partilhado, não é? E termos a capacidade de partilha, que é onde entra a relação da terceira família com o universo, onde temos a consciência dos outros seres, onde aceitamos a posição, o lugar de cada ser, porque já aceitamos o nosso lugar. E então isso para mim é uma equação, é uma equação incrível, que através do movimento, através dos movimentos que eu estudei, que eu intuí e que me foi chegado, vou entrando no laboratório e partilhando com as pessoas e mostrando que aquele movimento faz trabalhar a raiz. Eu sei que tu tiveste formação em dança e ensinaste, já há muitos anos que ensinas dança, mas eu tenho um feeling, é que para mim é como se tu recebesses as coisas. Tenho esta curiosidade. Tenho esta curiosidade que eu vejo-te e eu sinto que tudo aquilo é teu e não é teu, é canalizado, é trazido, é recebido. Estou enganada? Não estás. Ou andas a fazer aí uns conservatórios, umas escolas? Não. Eu sinto que estás sempre ligado. Tenho essa sensação que tu estás sempre... Eu recebo bastante. Eu procuro estar bem preparado para receber. Por isso é que, para mim, sem criticar aqueles que o fazem, mas e não é a intenção, antes pelo contrário, mas eu não consigo estruturar, eu não consigo preparar uma aula, não me faz sentido. Eu tenho que acreditar e deixar acontecer. E às vezes acontecem muitas coisas dentro da aula que quando eu saio eu tenho que escrever para não esquecer que porque estás a aprender. Exatamente, porque aquilo faz parte da minha estrutura. Então é como se eu tivesse a canalizar uma informação para aquela estrutura e para aquele grupo de pessoas que estão ali, estão a receber na altura. Há coisas que eu já tinha recebido e que vão maturando e que vou utilizando, vou experienciando
E há outras coisas que já estavam sem eu experienciar, mas o corpo já conhece, já percebes? Sim, E então perfeitamente. essa canalização para mim é importante ter o cano limpo. Exato. E não interferir com muito conhecimento. Exato. Porque eu gosto de ter essa base do conhecimento daquilo que vem, né? Da fonte, e depois esse conhecimento vai-me guiar a um conhecimento terreno. É esse conhecimento é que vai me fazer chegar a um conhecimento que me possa fazer limpar ou estruturar de uma forma ainda melhor. Mas não vou ao contrário. Boa. E isso tem sido um caminho, às vezes demora um bocadinho, né? Demora um bocadinho. Às vezes é um bocadinho mais complexo, porque não é fácil explicar às pessoas isso. Que estamos num processo onde o pão ainda não está pronto, mas está no forno. Estamos numa fase onde estamos a amassar, não é? É a fase do fermento. Então, explicar isto muitas vezes não é boa ideia. E então a gente deixa. E há aqueles que vêm e apanham o pão no forno, há aqueles que vêm e apanham a massa a ser feita, há aqueles que vêm e apanham o fermento a entrar. Mas toda a gente está a trabalhar em alguma fase, toda não é? a gente do está processo. a trabalhar no seu processo. E há aqueles que vêm só para experimentar o pão. Exato. Então é uma fase bonita, porque aquilo vai e é bonito tu poderes acolher todas essas motivações no mesmo lugar. Graças a Deus, ainda bem. Sem julgamento, sem julgamento. E só partilhando, né? Só partilhando. Desse fruto que é verdade, está é ali. Verdade. É muito importante isso, é muito importante não rejeitar. Exato. A casa tem que estar aberta a toda a gente. Olha, já que falas em casa, no Heart Kaizen, eu quando entrei pela primeira vez no Heart Kaizen, senti que aquele espaço era um altar. E eu achei uma coisa curiosíssima, e deixo aqui o convite para conhecerem o espaço. Tu acabas ou acabaste por fazer ali uma ode a todos os caminhos espirituais. Eu só encontro ali altares, desde altares a Jesus, Maria, os orixás, Iemanjá, enfim, imensa simbologia egípcia. Acho o espaço realmente um espaço para a arte, para a expansão, mas acima de tudo sinto que é um altar. É verdade. É um altar a nós todos. Exatamente. Eu chamo muito de casa-mãe, porque eu acho que a mãe representa o altar, né? A mãe é um altar. E depende da forma como encaras esse altar, como chegas ao altar, assim recebes. E o pai é aquela semente que te leva ao altar. Então eu chamo o Heart Kaizen na casa-mãe. E é verdade, a intenção era mesmo essa, era de unir e as pessoas sentirem-se que está lá, independentemente da filosofia, da crença, da religião, mas é que nós precisamos, algures na vida, um bocadinho disso tudo. Sim. E se formos ver, é isso que acaba por ser a nossa farmácia, digamos assim. Né? Essa fé, né? Que nos mantém de pé. Exatamente. É essa frequência da fé que nos faz ligar aquilo que nós chamamos do Pai, no sentido de é a nossa semente, não é? E mesmo a fé como frequência, né? De vibração, não como nós conhecemos da religião, de acreditar numa imagem. É mais que imagem, é de ser aquela imagem, não é? É tornar naquilo, não é só meditar, mas é tornares naquela meditação. E então é forte, põe-te a vibrar, e essa fé é como se estivesse a dar espaço na tua vida para uma coisa grandiosa. Não quer dizer que nós não somos grandes, somos todos, né? Grandes, mas há qualquer coisa que abraça, que acolhe essa grandeza toda, que também
é grande, é enorme. Então, dando espaço a isso, dando espaço nas nossas vidas, criando um espaço vazio para que o vazio possa falar, para que o silêncio possa falar, eu acho que é poderoso, em vez de estar sempre preenchido. Sim, sem dúvida. Tu falas muito, ultimamente tenho-te ouvido muito falar naquela expressão, e eu sei que estás a criar algo baseado na crença do não sermos suficientes. E tens falado muito neste trabalho que tem como propósito levar-te a esse lugar de voltares a recordar que tu és suficiente. Exatamente. Achas que... Porque essa crença do não ser suficiente, eu acho que ela é um bocado transversal. Por questões culturais, educacionais, há esta luta pela sempre alguém ser o melhor em alguma coisa. E eu acho que as pessoas acabaram por desacreditar em si. Não é? Sim, porque nós na nossa educação, na nossa estrutura de educação, os pais, pronto, nós vamos aprendendo a ser pais com os filhos, não é? Mas temos que ter essa consciência, porque muitas vezes o que é que acontece é, às vezes as palavras que utilizamos, né, em certas frequências levam os filhos a serem programados que não são suficientes. Né? A gente manda os filhos para a escola porque achamos que eles têm que ser alguém. Né? Dizer uma criança que precisas de ir para a escola para seres alguém no futuro é forte, é muito forte, e a vir de raízes das tuas referências ainda é muito mais forte. Então nós cultivamos isso, é a nota péssima, a nota que não é, o aluno que é melhor que tu, o vizinho que não sei quê, o que tem mais, o que tem menos. Nós cultivamos muito o insuficiente, e isso não, e ao mesmo tempo nós cultivando isso, é engraçado, porque ao mesmo tempo nós procuramos o equilíbrio. Mas é impossível tu procurares o equilíbrio se não és 100%. E eu, por acaso, eu não gosto muito de falar do equilíbrio. Às vezes falo porque já está programado e às vezes sai. Mas eu não gosto de falar do equilíbrio porque eu acho que não há necessidade de falar do equilíbrio quando tu és. Percebes? Quando eu sou, quando tu és, há um equilíbrio natural. Porque é a natureza, ela é assim. Então, se cultivares uma criança que ele vai só descobrindo aquilo que ele é. Tu não vais ser, não, tu já és. Agora, todo o caminho que eu vou te proporcionar como pai ou como mãe é para tu descobrires que realmente és. E cultivar na criança que ela é suficiente. E então isso estás a trabalhar o equilíbrio de todo o ecossistema, porque tu estás a dizer aquela semente que ela é laranjeira. Tu não precisas dizer és esta semente, mas vais ter que aprender para ser laranja. Pelo amor de Deus. Não é? Então ela tem tudo, ela tem um código, mas esse código precisa interagir, precisa fundir, precisa de um terreno fértil. Exatamente. Para que é um pouco esse o papel, talvez, dos pais, da sociedade, da comunidade. Exatamente. É ser esse terreno fértil. De guiar. De guiar. E isso é extremamente importante cultivar isso nas pessoas. E não dizer suficiente sem a pessoa sentir que ela é realmente. É levá-la a entender isso e a experienciar isso. Eu sou diferente de ti, nós viemos de sementes diferentes e ainda bem, há árvores diferentes. Há árvores diferentes, mas a combinação de tudo faz com que a gente tenha vários sabores impressionantes, não é? E é isso que eu acho que deveria ser cultivado na educação, é deixar as crianças serem. É tentar nós termos como adultos ou como professores, como educadores, nós termos a capacidade de observação, de observar, de entender aquele código é o quê, de ter a capacidade de investir nessa capacidade de observação e permitir ser e criar condições para ser. E aí sim estamos a ser pais, porque estamos a guiar
não estamos a impor. Exato. Observares, por exemplo, um talento, um dom, uma vontade. Exatamente. E estimulares esse talento, essa vontade. Não é? E criar caminhos para isso. Então, de certeza que ao criares caminho para isso, estás dentro daquela fase que eu estava a dizer da segunda família, né? Daquela prosperidade, onde tu estás a prosperar. Tu és pai de 3 meninas, não é? Graças a Deus. E tu sentes essa responsabilidade, ou pensas, não é, nesse futuro, nesse amanhã, o que é que tu gostarias de lhes deixar como legado, não é? Num mundo onde elas vão caminhar, onde elas vão ser essas árvores e esses frutos, não é? O que é que tu... Isso é extremamente importante, porque as nossas crianças hoje em dia está-se a tornar cada vez mais difícil ser verdadeiros pais, por causa das informações que nós temos. Nós temos muita informação do que é errado, do que é certo. Muita informação em pouco tempo. Em pouco tempo, não é? Yeah. E as crianças estão a crescer muito. Então nós temos que ter atenção naquilo que estamos a semear, naquilo que estamos a fazer como seres humanos, como pais, como irmãos, como tios, enfim. Temos que ter esse cuidado do que é que eu estou a plantar e como é que eu estou a plantar. Porque a ilusão, às vezes, de ser aquele pai tradicional, não é? Que é assim, que é assado, que não se deve perder até um certo ponto, porque ele vem com uma energia masculina extremamente necessária para direcionar a criança, para trazer ordem, limites, o que nós não estamos a ter hoje em dia. Esses limites estão a ser postos de lado, não é? Porque nós temos tanta coisa às vezes para fazer que nós mesmos perdemos os nossos limites, perdemos dentro do que é limite. Então, se nós perdemos esses limites, como é que nós vamos passar esses limites às nossas... E ser exemplo. Não é? Então, ser exemplo muitas vezes choca, porque ser exemplo é mostrar aquela criança sem dizer às vezes. Muitas vezes não temos que dizer, ela tem é que te observar. Até porque eles estão sempre a observar. Sempre. Eles estão sempre a observar e a absorver o exemplo, não é o que nós lhes dizemos. Exatamente. Que eles vão assimilar e vão dizer sim, mãe, ok, aprendi. É aquilo que tu és, é aquilo que tu estás a ser constantemente, é aquilo que tu fazes. Exatamente. E aquilo que tu fazes, repara, aquilo que estás a fazer dentro da tua primeira família, dentro da raiz, aquilo que estás a fazer dentro da família que queres construir e que és suposto construir, e dentro da terceira família, dentro dessa relação com o universo, tudo isto é um fluido que fica como uma semente para a educação da tua criança. Porque ela tem uma fase, nós em África dizemos que a criança até os 7 anos estão a absorver, não é? Estão a absorver. E ela tem essa fase de absorção, que vem da observação, não é? Ela vai absorvendo. Então tudo aquilo que nós falamos como pais, nós pensamos, nós agimos, ela está a absorver para o laboratório dela, para depois, ao entrar nesse laboratório, ela ir experienciando, para depois de experienciar, ela entrar numa fase de seleção. Ela vai selecionar, e ao selecionar, ela agora vai aplicar a sua sabedoria dentro daquilo do grupo, daquilo que ela aprendeu, que ela absorveu, que ela selecionou, né? Então nós como pais temos que ter essa capacidade de entender como é que nós participamos nessa seleção da criança, como é que nós participamos nessa fase da aplicação da sua sabedoria. Isso é extremamente importante, e eu não posso estar agarrado às minhas filhas a pensar: pai, eu tenho que estar ligado a elas como um ser humano, como um ser que deixa a Terra para que a Terra continue a vibrar nessa vibração. Eu não posso me restringir só à cultura do pai e da mãe. Né? Eu tenho que transcender isso. Eu tenho que pensar para além de o que é que estas filhas vão contribuir, continuar para o coletivo. Para o coletivo, exatamente. Eu não posso pensar só nela como filha.
A bonitinha, a inteligente, a não sei o quê. É muito limitado. Eu tenho que prepará-la, tendo dentro das minhas capacidades, não é? Tenho que prepará-la para ela entrar no coletivo. Prepará-la para ela saber sair da família, para ela entrar na sua família e sair da sua família, entre aspas, e entrar no coletivo. É essas fases que é importante estar bem presente. E no fundo, só falamos aqui sobre presença, né? Estar presente, não é? Para ser um pai, para ser uma mãe, é estar presente, é olhar para eles e vê-los verdadeiramente, né? E não idealizá-los, ou aquilo um bocadinho que fizeram connosco, a minha geração, né? De, minha filha vai ser doutora, né? Exatamente. Né? E tu olhas e eu acho que ela tem imenso jeito, e no fundo estás só a projetar a tua própria vontade, não é? Do que tu queres que ela seja, do que seria bom para ti ela ser, não é? Mas não é bem assim. Não é bem e depois assim. onde é que nós vamos parar? Todos às aulas do Coenda, porque precisamos de cura. Opa, mas precisamos de ir de cura, né? Que é o que acontece no teu trabalho. Aquelas pessoas vão ali para se recordarem, para se curarem. Como é que isto acontece na tua perspectiva? Como é que a cura acontece através da dança? Okay. Como é que a dança é uma ferramenta de cura? A dança, eu vou começar por dizer de um corpo inato, não é? Um corpo sem movimento. Quando a gente morre, a gente fica rijo, não é? O corpo fica rijo, frio, não tem movimento, não é? Então, o vivo, ele tem que movimentar, ele tem que ter essas articulações, essa forma, essa mobilidade. Ele tem que se movimentar. Porquê? Porque ele quer que todo o sistema dentro dele está ativo, não é? Nós, por exemplo, o Wi-Fi, nós precisamos do ar, e no ar precisa-se todas aquelas moléculas, todo aquele movimento, toda aquela dança para que a informação possa chegar até o outro. Né? Nós inspiramos o ar, nós puxamos o ar para dentro, né? Com todas aquelas moléculas, toda aquela dança. Nós não conseguimos ver, mas é uma dança brutal. Todo o universo dança, não é? Porque todo o universo é movimento, nada está estático. Nada está estático, é um ritmo impressionante. Então, se conseguires trazer o teu corpo para um ritmo onde ele mesmo vai se interagindo e habituando e reconhecendo o encontro com o ritmo, aí dá-se uma frequência que é a gratidão. Por isso é que há a sensação, quando a gente se está a dançar, a movimentar de uma forma livre, sem entrar muita mente, a sensação é de leveza, é de uau, né? É de prazer? É de prazer, e isso vem de receberes a gratidão no teu corpo, porque houve um encontro, porque tu foste de encontro aos teus, a ti, todo o teu movimento, né? Todo o movimento traz-te a ti, a tua história, as tuas memórias, vais encontrá-los, né? Então há um encontro, e esse encontro dá a sensação de gratidão. E essa gratidão vai abrir a porta ao amor. Porque normalmente, quando nós saímos assim do movimento em que nós sentimos esse prazer, nós temos a abertura para receber o outro, para ficar numa quietude, para ouvir o outro, para tocar o outro, não é? Então há uma vibração de amor logo a seguir essa gratidão. E após a recepção e abertura dessa vibração do amor, aí há uma abertura para a vibração da cura. É depois de receberes a vibração do amor que entra a vibração da cura. E então é por isso que a dança... E acontece nas tuas aulas das pessoas não só se conectarem com a alegria e com a união, mas às vezes também acontecerem catarses emocionais, de pessoas terem acesso, de repente o corpo levou-os para um lugar, não é? Para uma memória, e está a fazer um movimento de release. Claro, porque esse momento de catarse é importantíssimo, porque são limpezas, não é? É as 3 fases que eu gosto de dizer, que é entrar na separação, purificação e união.
Então a pessoa entra numa separação, que é separar as partes do corpo que lhe faz sentir menos bem, não é? Ou que põe numa frequência mais baixa, mais densa. Então ela, ao libertar disso, há um corte, e esse corte precisa de um luto. Há um luto, e essa catarse é uma espécie de luto, né? Que o corpo deixa ir. Então é importante para poder receber a ti. Não vais conseguir receber-te a ti se ainda estiveres com memórias que precisam de ser expulsos, precisam de ser libertos. Então é importante fazer isso, e há trabalhos extremamente rituais, extremamente importantes, que nós sabemos que são rituais que passam por essas fases, né? De catarse. É preciso passar por essa fase de catarse, de separação, depois para uma purificação e depois agora a união. Né? Então nas danças acontece isso, mas há resistência sempre. Claro, né? Claro. O ego existe para nos proteger, não é? Portanto, há essa luta. O ego às vezes é porreiro, porque às vezes ele diz-te assim, olha, tu não estás preparado ainda, vamos com calma. Exato, e é bom, não é? E é bom. Quando a relação com o ego é assim, quer dizer que nós temos um excelente guia. Sim. Pode ser, porque nós falamos muito mal do ego às vezes. Eu tento fazer aqui o contrário, não é? Que é dignificar o ego, não é? Que ele tem uma importância gigante, não é? Sem ele nós não sobreviveríamos. Exatamente. Ele existe para nos proteger, para nos alertar, para nos trazer também alguma segurança. E à medida que nós vamos podendo negociar com ele, ele vai nos permitindo fazer esse trabalho incrível, não é? Amém. Exatamente, porque ele te protege até um certo ponto. Mas eu acho que o ego é interessante para ficar no backstage, não é para ir para o palco. Exato. Fica ali no backstage. É o teu segurança. É a tua segurança. Vai até ali, mas depois, olha, aproveita. Exato. Olha, tu tens uma frase muito linda que eu adoro, que dizes que os artistas são a voz de Deus. Exatamente. Explica-me isso. A arte é uma grande oportunidade de canalização. É incrível, e quando ela é bem preparada para ser bem recebida, quando é bem recebida, é Deus a falar, é o universo, é o divino a falar connosco através desse grande instrumento. Então por isso é que eu digo, os artistas são vozes de Deus, porque repara, não só para entrar nessa explicação, mas também para responsabilizá-los, porque parecendo que não, eles têm uma missão e uma responsabilidade grande naquilo que acontece no mundo, e a voz e os dedos, não é? O corpo, tudo isto são partes que fazem chegar a nós essas informações, essas mensagens, não é? Então é importante os artistas terem essa consciência, porque repara, um artista que vem de um ambiente, ele vem daquele ambiente, é porque ele já absorveu aquele ambiente, e a tendência dele é expressar, é fazer uma cura a esse ambiente através da sua voz, através das suas mãos, através do seu corpo. E se ele realmente parar e sentar todos os dias para conectar com a fonte das raízes que levaram a ser artista, ele começa a ganhar maturidade dentro dessa arte, e essa maturidade traz a cura ao universo. É impressionante. Porque tu estás a dizer, é como se ele fizesse um trabalho de maturação para ser, ou seja, para limpar o canal, ou seja, não estar tão preso às ilusões da vida. Porque os artistas têm, é 880. Ou, porque todos os artistas, eu acredito, que vieram daquele sítio importante. Mas a sociedade, a estrutura social, bem ou mal, não interessa neste momento estar a falar sobre isso, mas há uma estrutura. E essa estrutura muitas vezes
ela leva-te para uma ilusão. E ela é feita para te levar para essa ilusão por causa da força que ela sabe que tem na destruição daquilo que tu emanas e aquilo que vens trazer, na destruição dessa ilusão. Então a ilusão esta estrutura com essa ilusão no fundo estás a falar da manipulação. É uma manipulação. Então, manipulação artística. E nós acabamos por entrar nessa manipulação. Sim. Até um certo ponto. Porque o artista cai e fica cego. Fica muito preso aos fãs. Exato. Fica muito preso à prosperidade, à abundância. Fica muito preso a ele próprio. Fica muito preso a tu és um grande artista. Exatamente. Não é? E ele não consegue perceber que a ideia não é ele ser um grande artista. É o mundo ser um grande artista. Estás a ver? Porque ele faz parte da arte que é o mundo, que é o planeta. E então ele tem que entrar para ser aquele pincel que vai trazendo todas aquelas cores, que vai traduzir, que vai emanar toda aquela luz, não é? Porque o sol dá-nos tanto, mas ele podia ter N fãs. O sol, não é? Ele podia, mas não está aí. E então ele continua a fazer o seu papel. Eu acho que os artistas deviam pensar nisso. Somos sol, não é? Mas não deveríamos preocupar tanto connosco, porque alguém está a preocupar connosco, que é exatamente a nossa arte. A nossa arte preocupa-nos connosco, cuida de nós. Não são as pessoas, nós vamos cuidar dessas pessoas. É muito importante não entrar no papel de ser cuidado pelas pessoas e pelos fãs. É estar neste lugar de eu estou a cuidar, eu estou a trazer. E estou a ser cuidado pela minha arte. E eu estou a ser cuidado pela minha respeitar. arte. Exatamente. E isso sim, os artistas são vozes de Deus. Porque Deus tem tudo, não é? Deus ou o Criador. Eu, quando falo em Deus, eu digo assim, epá, as pessoas às vezes criam logo a quem fica aquela resistência. Mas as pessoas percebem. Eu gosto muito dessa palavra Deus, mas também gosto do Criador, da existência, da criação. Pronto, seja o que for. Tudo a mesma coisa. É Deus. É amor. Cada um interpreta a sua maneira, é amor. Mas repara, Deus tem tudo na sua mão. Mas ela dá-te. Ele dá-te, ele deixa-te, ele traz-te para tu seres. Eu acho que é dessa fonte que nós temos que inspirar. Eu acho linda a forma como tu colocas as coisas e acho que vou terminar esta conversa como eu pensei em começar, mas vou terminar onde eu pensei começar. Tu às vezes, eu sei que tu às vezes tens a teu lado no teu percurso, no teu trabalho, a tua mãe. E eu queria te perguntar as tuas raízes, não é? As tuas raízes africanas, é isso que tu também estás comprometido na tua arte em continuar a trazer essa origem, não é? Porque a África é mãe, não é? A África é o início, o princípio, e dentro desse princípio a tua cultura, a cultura africana, ela traz essa simplicidade da dança, da música, do ritmo, da espiritualidade, dos rituais. Para ti, e lembrei-me disto por saber que tu às vezes estás ao lado da tua mãe e sinto isso como algo muito bonito, não é? Essa parceria da alma, não é? Que é mais do que ser mãe e filho. Muito mais. Que era o que tu falavas há bocado também de ti, muito como mais. pai para as tuas filhas. Exatamente. Queria saber se é esse o teu propósito, é pegares naquilo que é a origem e trazê-la numa linguagem atual, que será sempre atual, mas trazeres essa cultura para que ela continue a trazer-nos essa recordação de quem nós somos. Isso seria o tronco dessa árvore, seria os caminhos que eu utilizo.
mas a seiva disso, o que vem das raízes para chegar aos frutos, eu diria que essa seiva é simplesmente um pescador de almas. E eu achei interessante tu apresentares esse livro, porque eu gosto, eu passei muito tempo a tentar perceber, mas engenharia, dança, o que é isto de fazer? Não, doutorado. Tu és doutorado em engenharia aeronáutica. Isto tem que ter algum sentido. Faz todo sentido. Essa engenharia interna faz muito sentido, não é? Tu foste trabalhar aí os teus circuitos para o que tu estás a fazer agora. Foi perceber exatamente que essa engenharia interna, esse conforto de trazer, de ir aonde tu estavas a dizer, e muito bem, às raízes, ir. Aí África, por ser essa raiz, uma das raízes importantes, é ir, e daí que eu nasci, né? Também não é por acaso, tem que trazer esse caminho, mas esse caminho é feito através disso, através dessas culturas, através desses rituais, dessas músicas, dessas danças. Mas a seiva disso é outra coisa. É outra coisa que eu não posso dizer não podes por enquanto. Revelar. Mas não posso dizer por enquanto. Mas digamos que eu fico com um pescador de almas. Eu vim pescar almas para trazer. Para trazer de volta. Para trazer de volta. Anda para aqui. E como é que é trabalhar com a tua mãe ao lado? Olha, a minha mãe é um ser impressionante. É aquário, não é? Uhum. É incrível. Eu adoro a minha mãe. Dá-me dor de cabeça às vezes, porque é mãe de toda a gente. Uhum. E às vezes querias ter uma mãe só para ti, né? Mas a gente tem que crescer como homem para perceber que aquela mãe já é outro tipo de mãe. Já não é aquela mãe da criança. Então, quando eu fiz essa separação, quando eu cresci, eu decidi, não, essa criança fica atrás e tem que ser homem para poder começar. Eu comecei a sentir a minha mãe de uma forma diferente, porque de antes havia aquela proteção, aquela coisa, porque minha mãe tem as suas coisas, tem as suas fases, o seu crescimento, mas é uma mulher muito sábia, é uma mulher com uma sensibilidade incrível, e ela nunca me ensinou assim nada de dizer fazer isto, fazer aquilo. A forma da minha mãe me ensinar era dizer assim: olha, eu sinto que pensa nisso. Deixava-te a semente. Deixava, ela dizia assim: olha, o que é que tu achas destas cartas? Ou o que é que tu achas deste símbolo? Eu acho que devias, olha, procura. Vê isso. Mas não foi nunca, e nós conversamos bastante, nós sentamos, nós conversamos, e as conversas é muito mais da vida, da espiritualidade, que da própria família. É interessante, nós falamos muito assim da família, mas é muito mais que isso, e ela é este ser, a minha mãe é um ser do mundo, e então estar com ela é receber muito de uma mulher. E não posso também deixar o meu pai de lado, porque é um ser que também trouxe o seu lado masculino de uma forma muito, aquela imposição, aquela estrutura, mas também que vem de uma educação, mas ao mesmo tempo aquela estrutura, aquela imposição que quando tu te levantas como filho, ele abaixa e sentamos na mesa, olhamos um para o outro e falamos de igual para igual. Então eu aprendi muito, recebi muito dele também, né? E isso é incrível, tanto um como o outro. Ter de lado é uma bênção. Eu sou abençoado ter uma família assim, com todas as suas complexidades e problemas, mas é uma família incrível. Que bons inputs, não é? Que eles também te dão e te deram. É verdade. Olha, para fecharmos aqui a nossa viagem,
Tens algum novo projeto ou alguma coisa que vai acontecer nos próximos tempos que possas contar, que possas revelar, possas convidar a malta a conhecer? Olha, eu neste momento, por acaso, estou a pensar numa data para um bolo, que é um trabalho que eu costumo fazer 2 em 2 meses lá no Art Kaizen. Assim, um bocadinho resumir, levar as pessoas a entender o que é o Inner Kaizen Humanology de uma forma em 2 dias. Então vamos para um trabalho muito profundo de movimentos, de som, e eu faço convites às vezes às pessoas, mas ainda não tenho, em princípio vai ser 22 de novembro ou 4 de novembro, mas ainda não tenho a data firme, porque eu gosto, é tal história de ouvir aqui dizerem-me assim, esta data é agora. Então ainda não tenho, mas são as minhas aulas semanais, né, que as pessoas vão lá trabalhar essa parte da energia masculina e feminina. Mas neste momento estou a levar as pessoas a fazerem um trabalho de uma forma muito indireta, publicando algumas coisas da Terra. E no trabalho, nas aulas, levar as pessoas a pensarem um bocadinho no universo, na nossa Terra, porque é muito importante, Inês, é muito importante falar às pessoas naquilo que estão a doar ao nosso planeta. Nós estamos a passar por uma fase de frequência muito forte e é capaz de acontecer coisas muito... Já estão a acontecer, não é? Muito tristes e muito fortes no nosso planeta. E então nós precisamos nos unir para, se cada pessoa, eu pedi agora, né, que isto fosse esse trabalho que tu me perguntaste se eu estou a fazer, que cada pessoa pusesse assim, tirasse 5 minutos do seu dia para acender uma vela, fazer uma oração a todas as culturas, a todos os países, todas as famílias. Até estou emocionado. Porque é importante, Inês, é muito importante, porque assim nós estamos a proteger outras famílias, outras culturas. E isso é uma forma da gente trabalhar a abundância na Terra, é ir de encontrar essa terceira família, é a gente ter a noção que tanto que recebemos da Terra, recebemos tanto, tudo isto que temos aqui vem de algum sítio, vem de muita gente, percebes? E então temos que ter a noção, temos que ter essa consciência para não trabalharmos só para a nossa família e para nós. Temos que ter mesmo essa consciência. Essa consciência coletiva, né? E essa força no rezo. Exatamente. Que não é uma coisa da religião, é uma coisa de união, de conexão. Exatamente. Né? De pedir. Exatamente. Porque ao estarmos a pedir para a natureza, para os outros países, para as outras culturas, estamos a pedir para nós. Exatamente. Porque há animais, há seres, Inês, que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso entendimento, do nosso reconhecimento. É importante. Nós não reconhecemos os seres da natureza. Nós não reconhecemos a Mãe Terra. Falamos muito da Mãe Terra. Não incluímos lá dentro. Nós somos destacados da natureza. Não, nós somos a natureza. Nós fazemos parte. Então vamos trabalhar em conjunto. Vamos trabalhar para isso. É isso que eu peço às pessoas para fazerem. Todos os dias, 5 minutos. Ajuda. Porque quando eu vi, por exemplo, na altura da pandemia, Portugal, quando eu soube que toda a gente saiu com uma vela, né? Pá, aquilo é forte, Inês. É muito mais que muito, né? Então vamos fazer isso. É o trabalho que eu estou a fazer no Art Kaizen. Eu gostava que as pessoas participassem, se tivessem força, coragem, para a gente fazer isso juntos. Ai, tu és tão necessário. Olha, terminei como comecei. És muito necessário. Amém. Neste mundo. Muito grata por te ter na minha vida e por estares aqui neste mundo, neste momento, a pescar almas. Espero que continues a pescar muitas. Amém. E que continuemos a caminhar juntos, porque fazes mesmo muita diferença. Amém. E sou-te muito, muito grata. Mesmo. Obrigado pelo teu trabalho, Inês. Obrigado pela tua sensibilidade. Muito obrigado, porque aquilo que estás a fazer é muito mais
como podcast. Aquilo vai longe. Vai longe. Portanto, eu tenho que te agradecer e reconhecer como ser humano, como ser de luz para um ser de luz. Reconhecer aquilo que estás a fazer, com toda a tua história, com tudo aquilo que tu passas, com todos os teus caminhos que tu fazes para chegar e para nos fazer chegar àqueles que também nos querem receber e para fazer aqueles chegar a nós também como nós queremos receber. Obrigado pela tua rede, obrigado pela tua sensibilidade e todos aqueles que estão contigo a trabalhar também. Olha. Amém. Obrigado. Usando aqui a frase da nossa querida Maria Gurjão, Amém. Unidos num só coração, é isto, né? É isto, cada um fazendo a sua parte como pode, o que pode, e assim seguimos. Eu acredito muito mesmo. Vamos a isso. Olha, gratidão. Eu é que agradeço. Até muito breve. Até já. E até para a semana, para quem nos vê, para quem nos ouve. Acho que foi uma viagem muito bonita, como sempre, com este ser maravilhoso. Fica de novo a nota, conheçam o trabalho dele, o espaço, o altar que é o Art Kaizen, e há tanto por fazer, há tanto que temos mesmo que nos unir e irmos nos iluminando uns aos outros. Então é essa assim a minha mensagem de despedida. Até para a semana com mais um convidado especial, certamente. Até já.